dia, tudo bom com você? Terça-feira, 31 de janeiro. Esse mês de janeiro já deu o que falar, né? Rapaz, como parece que demorou, né? Fantástico, último dia do primeiro mês do nosso ano de 2023. E esse ano promete. Esse ano fantástico, que a gente consiga, e eu acredito que a gente vai conseguir transformar esse ano em um ano fantástico. Esse ano vai ser diferente para todos nós. A gente vai transformar esse ano em um ano incrível. Deixa eu arrumar aqui a câmera. E vamos lá. Nesse último dia de janeiro, a gente vai falar num assunto aqui, ó, que hoje, na verdade, também ele é um pouco diferente. Eu vou até explicar por quê. Aqui o título é A Filosofia como um Remédio para a Alma, né? Mas só que a filosofia, principalmente antigamente, né? Nós estamos falando aqui o estoicismo. O estoicismo tem um pouquinho mais de 2000 anos e não existia psicologia, né? Não tinha psicologia na época. Então a filosofia abrangia todo esse espectro da psicologia, que hoje é dividido, né? Filosofia e a psicologia. Só que o estoicismo ele também fala muito de nós internos, né? Muitas coisas que fala no estoicismo, muitos psicólogos falam também. Então, eu acredito, né, que a psicologia também tem um bracinho, né, os estudos do estoicismo, com certeza. Eu estudei um pouco psicologia, tive aulas de filosofia, então foi puxado, principalmente das épocas mais antigas. Estamos falando aí dos maiores estoicos, são de 2000 anos atrás, Marco Aurélio, Epiteto, Sêneca, enfim. E aí o que acontece? Esse pessoal, ele tinha essa vertente também da psicologia, de entender a alma, de entender por dentro. Claro que depois foram descobertas outras informações e aí deu uma outra clareza para as pessoas, mas até então a filosofia estoica ele fala muito da nossa mente, ele fala da alma, né? No caso ele fala muito da alma. Então a alma é isso, é o que tem dentro. Ele imaginava que tudo era alma, até a nossa mentalidade. E aí, hoje é um texto de Marco Aurélio. Olha que legal, Marco Aurélio, o imperador. Eu gosto muito das sacadas, das visões de Marco Aurélio, né? O livro dele, Meditações, que nem eu sempre falei, ele escreveu para ele mesmo. Era um diário, né? Ele escrevia algumas coisas que afligiam a alma dele, o que ele achava certo e errado, mas era para ele, né? Era uma forma de colocar para fora os seus sentimentos. Hoje até a psicologia fala muito de você fazer um diário e tal, é um exercício terapêutico. Mas Marco Aurélio, ele escreveu Meditações e depois descobriram esses textos e hoje nós temos o livro de Marco Aurélio, que é que é as Meditações de Marco Aurélio, né? E aí ele fala bem assim, ó. Eu vou trazer aqui para vocês. E ele fala bem assim, ó. Não retornes à filosofia como um capataz, mas como os pacientes que buscam um alívio num tratamento para os olhos inflamados, ou em um curativo para queimadura, ou em um unguento. Então, na verdade, ele fala para a gente ir para a filosofia, para o estoicismo, como um remédio. Só que não é um remédio, que nem ele falou, para ferida, para dor, para olho, para infecção. É um remédio para a mente,
para a alma, né? Ele fala da alma, mas é para a mente. Para a gente ter clareza, estar centrado em uma informação, em uma base mental. E aí ele continua assim, ó. Encarando-a, a filosofia, dessa maneira obedecerás à razão, sem a exibir, e repousarás tranquilo aos cuidados dela. Por que que ele fala isso? Quando a gente tem uma base filosófica, e a Bíblia, olha que legal, a Bíblia ela tem uma base moral filosófica do estoicismo, elas são muito parecidas, cara. Quando você estuda as duas, é muito louco que ela tenha a mesma base, que é você ser correto, é você ser moral, você ser justo. É muito legal quando eu gosto de ler a Bíblia e trazer uma outra visão, uma outra percepção de como conduzir a vida. E até por isso que a Bíblia é esse livro mesmo. Como você conduzir melhor a sua vida. As cartas de Paulo é fantástico para isso. É praticamente uma apostila para a gente entender como viver da forma adequada. Ter posicionamento. É muito bacana. Os provérbios também, Salomão, ele passa um conceito do que fazer corretamente, a gente ser moral, a gente ser justo, correto. É muito legal. A gente ter escolhas, boas escolhas, né? A gente fazer as escolhas do dia a dia, né? Empregar nossa energia nas coisas corretas. Que você vê no estoicismo e vamos colocar, as doutrinas bíblicas, né? Elas são muito paralelas. E aqui ele fala para a gente parar e perceber perceber e voltar à filosofia, voltar-se para dentro. Ter essa percepção. A gente começar a falar, peraí, se está meio bagunçada a minha vida, calma, deixa eu dar uma olhada. E é muito legal que eu li também um devocional hoje, e o autor, devocional é na parte bíblica, né? E olha o que fala 2 Timóteo 2,5, bíblico. É uma carta de Paulo. Ele fala assim, ó. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo às regras. Olha que legal. Então, ele fala, se você ficar na arquibancada, se você ficar fora, se você ficar vendo a sua vida, você não vai participar, você não vai ter condição de mudar a trajetória da sua vida, de conduzir a sua vida. Olha que barato isso, né? E olha que eu estou falando da Bíblia. Quando a gente traz esses pontos, olha como dá um norte pra gente. Ele fala assim, é legal assistir TV, o futebol, né, um esporte, mas a gente tem que ser praticante, nós temos que ser o atleta da nossa vida. A gente não tem que assistir nossa vida que nem a gente assiste um jogo de futebol, uma Copa do Mundo. As pessoas fazendo as escolhas para a nossa vida. Olha que louco isso, olha que ponto de vista. E muitas vezes nossa vida está aí, ó, à deriva. O mar está levando para onde for. Mas vai ser bom ou ruim? Sei lá. E olha o ponto de vista. E você tem que ser o atleta da sua vida. Você tem que ser o jogador e o técnico. Você tem que escolher de que forma que você vai jogar. Qual é a hora de executar cada uma das ações? Olha como que é legal isso. E aí, olha, estou falando de coisas da Bíblia
Olha que louco. E do estoicismo, que é a filosofia. E aí ele fala para parar e voltar o nosso próprio holofote para dentro. Que aí ele fala que é a filosofia, né? Começar a se enxergar. Falar, eu estou no caminho certo? É isso que eu quero? É assim que funciona? Olha que louco. E aí, olha que legal que o Ryan fala, ó. Vou colocar aqui para ficar mais frente aí com vocês. Quanto mais ocupados ficamos, quanto mais trabalhamos e aprendemos e lemos, maior a chance de ficarmos à deriva. Entramos no ritmo, estamos ganhando dinheiro, sendo criativos, nos sentindo estimulados e atarefados. Parece que tudo vai bem, contudo, nos afastamos cada vez mais da filosofia. Quando eu falo da filosofia, é desse olhar crítico, de a gente olhar para a gente e entender, né, a gente. Olha lá que ele fala agora, ó. Essa negligência acabará acarretando um problema. O estresse se acumula, nossa mente fica confusa, esquecemos o que é importante e isso nos causa um mal. Quando algo desse tipo acontece, é importante pisarmos no freio, pormos de lado todo o ímpeto e o momento. Retornaremos ao modus operandi e às práticas que sabemos estar enraizados na clareza. O bom julgamento nos bons princípios e na boa saúde. Olha que legal. Então, para tudo, para tudo. Deixa eu ver como está minha vida. Deixa eu enxergar. Deixa eu medir as coisas. Deixa eu entender. Deixa eu estudar o formato que eu estou fazendo as coisas. Como que eu estou agindo de acordo com a minha vida. Olha que forte, hein, meu? E aí olha que, como termina o ciclo do mês, olha como que ele faz uma avaliação, estou indo certo? Estou encaminhando aí conforme tenho que caminhar? As coisas estão de acordo? Olha que legal, são perguntas que a gente vai fazendo e a gente começa a entender a vida, porque a gente para e a gente começa a perceber o nosso agora, perceber as coisas de verdade. Eu estou indo de encontro aos meus objetivos? É isso que eu quero para a minha vida? Eu estou sendo feliz nessa jornada? Olha como é forte essas perguntas. E aí, terminando, ele fala assim, ó, o estoicismo foi concebido para ser um remédio para a alma. Ele nos livra das vulnerabilidades da vida moderna. Ele nos restaura com o vigor de que precisamos para prosperar na vida. Entre em contato com essa filosofia hoje e deixe-a curá-lo. Essa última frase aqui, esse último texto aqui é fantástico. Então, quando ele fala do estoicismo, quando ele fala da filosofia, é quando você começa a se perceber, quando você começa a se entender, começa a olhar para você, olhar no espelho, aqui ó, de frente e falar, para onde você está indo? Como que você está agindo com seus desafios, com os seus dias, com as pessoas? Você está indo de encontro com a sua verdade? Olha que forte isso. Então a filosofia aqui, que ele fala que é o estoicismo, né? Que a gente estuda todo dia, é para a gente parar e voltar e entender se a gente está indo para o caminho certo. Vitor, você está fora do trilho, cara. Você não falou que quer isso não te faz bem, isso não é a sua verdade.
Por que você está andando nesse caminho? Por que você mudou de profissão? Você não estava galgando esse passo a passo? Por que você está inventando essas coisas? Olha que louco. Então, quando você começa a perceber esses pontos, você volta e olha para si mesmo e começa a perceber se você está indo para o lado certo da sua vida, se isso faz sentido para você, e aí você começa a perceber o seu propósito. E o propósito é você entender a jornada, não é o final. Eu vi um vídeo, quando eu falo do final, é um Rabi, eu esqueci o nome dele, ele tem um nome diferente, e ele fala que a gente busca a felicidade sempre nas coisas posterior. Então, quando você é jovem, é terminar o estudo, o emprego, tal. Quando você chega adulto, é ter uma casa, um carro, você conquista. Aí quando você conquista é uma família, aí você conquista a família. Aí os outros já têm filho, então você é feliz quando tem o filho. E aí quando você tem o filho, você fala, nossa, eu vou ser feliz quando eu educar e terminar de educar meus filhos. Aí você educa e termina seus filhos. Mas você nunca é feliz, você está sempre buscando lá na frente. E aí quando seus filhos crescem, você é feliz quando eles me darem um neto. E aí você sempre está na frente. E aí acabou sua vida. E você parece aquele burrinho com a cenoura, né? Põe a cenourinha aqui. E você vai andando, dependendo para onde você vai, você nunca chega na cenoura. Porque a sua felicidade está lá na frente. Então, o exercício de hoje, da aula de hoje é para. Se você não está no seu caminho, se você não está na sua jornada verdadeira, Peraí, o que eu estou fazendo de errado? Comece a olhar para dentro. Que aí, ele fala aqui, ó, filosofia como um remédio para a alma. E a filosofia é você enxergar as coisas com clareza, é você entender o seu eu. Aqui, que nem eu falei no começo, a filosofia tem um pouco da psicologia. Então, opa, quem sou eu? O que eu preciso fazer? Qual que é a minha jornada? Qual que é o meu propósito? O que me faz bem, me deixa no caminho justo, no caminho correto? E com isso ainda eu consigo fazer o bem para outras pessoas. Essa é a percepção. E quando você consegue perceber isso, aí a Priscila também, quando você consegue perceber isso, parar e analisar o que você é de verdade, aí você consegue entrar nos seus trilhos. Você consegue entrar novamente no seu caminho. Muitas vezes a gente vai deixando a vida levar e a gente vai saindo dos trilhos. A gente vai saindo daquele roteiro e a gente não é mais a gente. A gente não é a entrega verdadeira. A gente não fica feliz na jornada. E eu percebo muitas pessoas que estão fora do trilho, que ela mesmo, ela planejou. Então o exercício de hoje é você parar, tirar o pé desse acelerador e falar, o que eu preciso, deixa eu me entender, que nem eles falou aqui, ó. Quando estamos ocupados, trabalhando muito, aprendendo, lendo, a maior chance de a gente ficar à deriva. A deriva é no mar lá, vai levando, vai vendo, vai acontecendo. Você não é o piloto da sua vida. Não é você que está dirigindo a sua vida. É o mar. Você está lá, ó, tá tudo bem. E aí, ó, essa negligência acabará acarretando um problema. Estresse, a mente fica confusa. E esquece o que é importante, o que é de verdade para você. Cada um tem a sua verdade. E o que é verdade para você?
Quando esse tipo de coisa acontece, é importante pisarmos no freio, pormos de lado todo o ímpeto e o momento. Calma. E aí retornarmos ao modus operandi, o que estava planejado, o que é importante para mim, o que eu entendo como vida de verdade, e as práticas que sabemos estar enraizadas na clareza, que aí você começa a entender o processo da sua vida, o que fazer dela. E aí, ele fala, quando a gente começa a perceber isso, ela nos restaura com vigor de que precisamos para prosperar na vida. Entre em contato com a filosofia hoje e deixa curá-lo. É legal tanto isso que fala até de curar a nossa alma. Olha que louco isso. A gente perceber e curar a nossa alma. Porque a gente depois começa a andar na verdade. Começa a perceber isso. E olha que legal. Quanto a filosofia e a Bíblia estão em conjunto. Porque o devocional de hoje, Priscila, ele fala aqui, para a gente não ser espectador da vida. Olha que legal, aqui no estoicismo ele falou para a gente não ficar em deriva. Só que no devocional bíblico, ele fala para a gente não ser espectador. Então a gente está no agora, pegar as rédeas e a gente ser o atleta da nossa vida. Ser o atleta e o técnico. Então, lembrando a Copa do Mundo aí, para quem assistiu, a gente tem que ser o técnico. Como que eu vou jogar? Como que eu vou agir na minha vida? Eu vou ter que agir assim, 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 assim. E quando eu estar dentro do campo, eu fazer as ações que eu acho corretas na minha vida. E não a vida me levar. E não eu perceber que eu estou assistindo a minha própria vida de fora. Olha como é louco isso. Perceba como que está indo suas semanas. Olha o insight. Olha o exercício que a gente pode fazer toda semana. A gente perceber como foi a nossa semana e como a gente agiu nessa semana. Eram minhas escolhas. Eu estava presente de verdade na minha vida. Fui eu que quis tudo o que eu fiz na semana. É forte isso. Quando a gente percebe isso, a gente começa a ter mais clareza. Pô, eu não posso agir assim, eu não posso fazer isso, eu não posso ficar só dormindo, eu não posso ficar boiando, eu não posso ficar só passando tempo numa rede social, eu não posso, e aí tem vários não posso. E aí você começa a mudar. Então, se eu vou ficar na rede social, eu vou assistir um vídeo, eu vou ler alguma coisa. Vou assistir um filme, esse filme tem que me trazer alguma informação. Ou mesmo alegria. Então a gente começa a conduzir a nossa vida, até no momento de lazer, para ser mais prazeroso, para ser de verdade. É louco isso aí, né? Quando a gente começa a perceber, entender os processos da nossa vida, quando a gente começa, isso é uma terapia para nós mesmos. A gente começa a entender, falar, caraca, mano, nossa, eu estou agindo assim, nossa, eu estou errando aqui. Caramba, eu vou nesse lugar, mas parece que muitas vezes nós estamos vivendo que nem aquele livro ou aquele filme que a gente assistiu e quando perguntas, falam para você, cara, eu não entendi nada, eu nem estava presente. Cara, e que é a nossa própria vida. É duro isso, né? Escutar isso. Fala, putz, muitas vezes eu não estava presente na minha própria vida. Então eu acho que hoje a lição é mais para a gente pensar, dar uma respirada, pensar e voltar para nós mesmos. Então, em vez da gente olhar para fora, querer ver todo mundo, querer ver todas as coisas, a gente olhar para nós, a gente começar a perceber e falar, eu tenho que começar a viver e eu perceber eu estar vivendo. Eu perceber as coisas que eu estou fazendo, eu fazer de verdade, eu escolher
o que eu vou fazer. Eu acho isso muito forte. Escolher como eu vou viver. Independente de onde você esteja, viu? Ah, mas é difícil por causa disso. Quando você estiver trabalhando, é você viver, você estar presente, é você extrair do seu colega de trabalho da melhor forma. O que eu posso acrescentar? E ele também me acrescentar. O que eu posso extrair da pessoa que vai me acrescentar? Então a gente tem que pensar muito nisso. Temos que pensar demais, porque isso vai fazer a diferença na nossa vida. Isso que vai trazer mais clareza e coisas concretas para a nossa vida. Vai dar rumo. Então a gente hoje já tem esse insight, esse código, para a gente começar a perceber, até pisar um pouco no freio. Se a sua vida estiver muito atribulada, estiver muito louca, estiver muito corrida, sei lá, bagunçada, volta e começa a perceber, ter clareza nas coisas. E não precisa ser rápido. Devagarzinho, vai cada área da sua vida, cada setor da sua vida, vai colocando a sua mão, vai percebendo, vai consertando, vai fazendo com que ela se mova de acordo com o seu querer, com a sua verdade. Relacionamento vai ter que ser assim. Isso vai me trazer verdade, isso vai me trazer felicidade, vai me trazer clareza. Financeiro, a mesma coisa. Saúde, emocional. Aí vem o relacionamento pai, mãe, filho e vai o que vai. Olha como que a gente vai. E ajuste. E você vai colocando a sua verdade. No começo a ideia pode ser desconfortável. E tudo que é desconfortável no começo tem um ganho a longo prazo. É muito louco isso, né? É muito louco. Exercício. Você começa a fazer um exercício hoje, é desconfortável. Ganho a longo prazo. Começa a estudar hoje, é desconfortável. O ganho é a longo prazo e é um ganho permanente. E tudo que é confortável hoje tem uma perda futura. Ah, eu vou comer chocolate, eu não vou treinar, eu vou... No futuro isso vai te trazer um mal. Você vai perder. E vai perder com longo prazo. Então pensa nisso. Se concentra nas suas coisas, pisa no freio, perceba aí os setores da sua vida e ajusta. Vai lá, ó. É que nem quando a gente era menor, a bicicleta estava um pouquinho ruim, ainda tinha que apertar um parafuso. E na bicicleta da nossa vida, nós temos que apertar também um parafuso. Tamo junto nessa? Tá fazendo sentido? Não sei pra você, pra mim tá fazendo sentido. Já tô maquinando algumas coisas aqui na minha cabeça para eu direcionar a minha vida, para eu exercer um pouco desse código que eu peguei hoje para minha vida. Eu desejo que também você pegou esse código e tenha puxado para você. Tamo junto nessa? Vamos para cima. É um desafio, mas eu acredito que o lucro futuro vai vir com essas mudanças, com essas análises que a gente faz entre nós mesmos. Beleza? Fez sentido aí? Então, pessoal, uma ótima terça-feira. E se fez sentido para você, vamos lá. Dedinho aí no compartilhamento e seja a ferramenta de conexão entre uma mensagem positiva, uma mensagem de transformação para os seus amigos.
Eles estão precisando, com certeza, todo mundo. Quando eu leio isso aqui, eu puxo muito para mim. Então vamos transformar a nossa vida e ser um agente de transformação na vida das outras pessoas. Beleza? Tamo junto? Último dia do mês, amanhã 1º de fevereiro, nossa live já de fevereiro. Já estávamos no dia 833 de janeiro. O mês parecia longo demais, parecia que não acabava, mas acabou. Vamos curtir esse dia, vamos viver da melhor forma. Não vai ter outro dia 31 de janeiro de 2023, nunca mais. Então vamos fazer esse dia precioso. Tamo junto? Então um beijo no coração, vamos pra cima e uma ótima terça-feira. Valeu, galera!